Bom dia a todos. O Reinaldo é muito caloroso, né? Mas ele sempre quer pedir um favor quando ele faz isso, depois. Né? Bom, muito bem. Onde que eu aponto isso aqui? Não, para onde? Aponto para algum lugar? No próprio teclado, então, melhor. Deixa eu tentar mais uma vez. Tá. Não. Que bom. Tá. Bom, muito bem. Eu vou fazer uma breve introdução desse assunto, recompondo um pouco do histórico científico de um grupo no qual eu estou inserido, para falar sobre fluxo de carbono e fluxo de água, porque os dois têm uma ligação muito tênue e clara. Então, esse grupo de estudos, há quase 20 anos, está estudando os biomas brasileiros e os ecossistemas dentro dos biomas, e particularmente, onde eu tenho trabalhado mais, é nesse transecto aqui, que vai do Sudeste até a Amazônia, onde a gente passa pelo bioma da Mata Atlântica, do Cerrado, até a Amazônia, e ao fazer isso também pelas regiões de transição. E no meio desses biomas naturais, hoje em dia no Brasil, por exemplo, a palestra do Jurandir, o uso da terra é uma realidade. Então, o entendimento do processo de absorção de carbono, produtividade agrícola, produtividade de nativas, disponibilidade hídrica, entender isso tudo no meio solo, planta, atmosfera, entender, eu estou dizendo, não estou querendo projetar, mas é o meu entendimento que é fundamental para que depois qualquer exercício de mudança climática, com modelagem ou não, possa ter uma defesa mais sólida. Então, esse é o passo para poder defender, para que os modelos possam ser mais consistentes, possam diminuir as incertezas que são reconhecidas por todos e faz parte do processo científico. Então, sobre carbono, esses estudos, desculpa aqui, esses estudos foram feitos em grande parte nesses sítios experimentais com torres de fluxos e parcelas biométricas. E esse aqui é um resultado que mostra a produtividade bruta do ecossistema, que é um trabalho que saiu recentemente, mostrando que, a partir do início da estação seca, essa é a referência da escala de tempo, isso aqui mostra o quanto é a produtividade bruta em relação à máxima. Então, quando é 1, é que ela está na máxima. Quando vai próximo de 0, é que ela está caindo. Que nas florestas equatoriais, nessa região aqui, principalmente na Amazônia, obviamente, há um aumento com o decorrer da estação seca, e isso, obviamente, por causa da disponibilidade de luz e pela ausência de estresse hídrico. Em uma delas, essa linha mais clara, que é em Santarém. Santarém é uma região que tem uma estação seca bem definida, de 4 a 5 meses. Há, inclusive, 2 modos anuais de pico da produtividade, um relacionado à rebrota das folhas verdes e outro associado à incorporação de carbono nos troncos, ao próprio crescimento intrínseco das plantas. Nas outras, por exemplo, em Manaus, isso não é bem definido, até porque a estação seca é mais curta. Mas, à medida que se avança... Nossa, mas está... Eu estou enrolado. Nas florestas sazonais, que são essas por volta de 8, 9, 10 até 15 graus de latitude, cai a produtividade com o decorrer da estação seca, ou seja, o contrário, né, voltando a recuperar no início da estação chuvosa. Ou seja, o padrão, muito já de longe conhecido, né, de adaptação do cerrado, controla a produtividade bruta. E em outros ecossistemas, como pastagens, isso ainda é mais, essa queda é mais nítida, obviamente por causa de um sistema radicular diferente, por causa do uso da pastagem,
pela pecuária, enfim, várias coisas. Com relação à água, ainda nesse contexto histórico mais recente, a variabilidade sazonal e o controle da evapotranspiração real também já tem um certo entendimento, mostrando que naquelas florestas equatoriais, também na estação seca, aumenta a evaporação. Então, isso aqui também é um índice da evaporação do mês em relação à máxima, né? Um aumento por causa da disponibilidade de energia, e que nas florestas mais sazonais isso cai, com uma queda mais ainda acentuada nos padrões savânicos de campo cerrado, ou o cerrado restrito, e nas pastagens. Nas áreas de agroecossistemas, esses dois aqui são no sudeste do Brasil, esses três são no sudeste do Brasil, tem 2 artigos aqui que esses dados estão bem discutidos, mostra ao longo do ano que existem distinções no regime de evapotranspiração real, né, com maior taxa no eucalipto, menor na cana-de-açúcar e taxas intermediárias no cerrado. Isso são áreas com o mesmo clima, mesmo tipo de solo, para que pudesse fazer uma certa comparação. Então, o entendimento dessa variabilidade funcional em função do tipo de solo e nesses gradientes também latitudinais, começa a estimular um pouco como que os modelos podem se apropriar disso. Finalmente, ainda na questão da água, a variável que vai controlar muito se a chuva vai aumentar, se a chuva não vai aumentar, se a intensidade da chuva, os modos de intensidade da chuva vão variar ou não, e a temperatura, mas a variável que guarda a memória de toda essa informação no final é a umidade do solo. E na umidade do solo o homem pode trabalhar, não somente modificando a tecnologia das variedades, mas também no próprio manejo, né? Então, isso não é uma coisa até nova. O plantio direto, a cobertura, tudo isso vai tratar com isso. Então, a umidade do solo ela vai ser a variável que vai ser, talvez, a de tomada de decisão. O monitoramento dela e o controle, saber como é que ela vai evoluir, vai fazer parte do processo de decisão, muito provavelmente. Nós temos levantamento de umidade do solo, isso aqui na região de Santarém, 2 anos de dados, então, do período de estiagem se forma essa bolha seca que é a quase 10 metros de profundidade, essa na região da Ilha do Bananal, que é uma região de um cerrado alagável sazonalmente, e durante a estação seca se forma também a bolha seca até 2 metros de profundidade, com muita clareza, né? Esses 2 artigos estão publicados aqui, o artigo do Rogério e da Laura Borma, e nós temos isso em outros sítios experimentais. À medida que hoje em dia a tecnologia de medição de umidade do solo está avançando, e ela vai ter que ser incorporada como uma forma de comparação com os modelos, e numa escala muito pequena, a fim de que ela possa ser útil. Bom, então, esse é o histórico que eu gostaria de fazer, e sobre o desenvolvimento desse projeto que está sendo conduzido na FAPESP, eu pude selecionar das contribuições que eu pedi, dois trabalhos recentes sobre fluxos de carbono, um sobre medidas de gases estufa e balanço de carbono na Amazônia, que é liderado pela Luciana Gatti, outro um cálculo do fluxo de gás carbono na Amazônia pelo modelo Carbon Tracker, que é a pós-doc a Mônica D'Amelio, e 2 de fluxos hidrológicos para a gente dar uma amostra de onde a gente está progredindo. Tá? Um da Ana Elizabeth, que é uma pós-doc lá do IAG, que mostra o transporte de umidade em escala continental e as fontes evaporativas. Então, aquela questão assim, a chuva que cai aqui na região sudeste, a água dela vem de onde? Vem da Amazônia? Vem de outro lugar? Nós geramos algum entendimento novo, possivelmente, sobre isso, enquanto outras pessoas também estão trabalhando nisso. E sobre o regime de vazão, o impacto do reflorestamento.
Então, com o novo Código Florestal, com as novas medidas, com as novas posturas de sustentabilidade ambiental, visando reflorestamento, recuperação de áreas ripárias, nós estamos tentando, por meio da modelagem, enxergar isso com um pouco mais também de entendimento. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, o primeiro, que são medidas e fluxos de gás estufa na Bacia Amazônica, a Luciana Gatti, colaboradores do Instituto de Pesquisas Energéticas, que lidera esse trabalho. Então, é feito medidas de gases estufa por meio de coletas com aviões, aeronaves. Isso faz uma espiral até aproximadamente 4,5 km, a Luciana depois me corrija se é exatamente, a cada 15 dias. Então, são todos os gases estufa. Isso vai para o laboratório do IPEM, que é um laboratório réplica da NOAA de altíssima acurácia, onde se faz a medida da concentração desses gases. São feitos quatro lugares na Amazônia: Santarém, Alta Floresta, Rio Branco e Tabatinga. Então, cobre-se a Amazônia de leste a oeste e de norte até o meio da Amazônia, sul até o meio da Amazônia. Então, esses aqui são exemplos desses perfis, né? Então, tem perfis, aqui está, isso daqui é uma variabilidade, né? Uma variabilidade em relação à concentração de fundo, isso aqui é a altura. Então, a forma desses perfis mostra, né, se aqui nos níveis mais baixos a atmosfera enriquece, né, ela enriquece ou ela empobrece com relação a gás carbônico, porque na superfície existe uma fonte ou um sumidor conforme a hora do dia e conforme a época do ano. E aí tem uma estimativa hoje dos fluxos de gás carbônico na bacia, é feito um método da coluna, é um método simplificado, onde se faz a diferença da concentração num sítio experimental menos uma concentração de fundo. É feita a integral disso em toda a coluna, até 4 km, e por meio de um tempo de deslocamento, que é esse denominador aqui, se obtido pelas retrotrajetórias, isso vem de modelos atmosféricos, por exemplo, como reanálise, como FlexPart, tem vários modelos. Então, se calcula o fluxo. Bom, os resultados, que já estão em processo de submissão, mostram aqui, desses 4 sítios experimentais, tá? Tabatinga, Rio Branco, Santarém, Alta Floresta, esses fluxos estão em gramas de carbono por metro quadrado dia, para o ano de 2010 e para o ano de 2011. Então, existe o fluxo total, o fluxo biológico, né, que está escrito aqui como vegetação, e o fluxo antrópico aqui, no caso, fogo. E quando se faz o total nesses 4 sítios e uma extrapolação para a floresta, para toda a bacia amazônica, se vê que em 2010 há uma emissão líquida, tá, de 0,5 aproximadamente, em 2011 uma queda expressiva para 0,06. Tá? O que aconteceu para esse número ser maior? O fluxo antrópico, no caso o fogo, caiu, estava em 0,5 e caiu para 0,30. Tá? E o fluxo da vegetação, o fluxo biológico, aumentou o sumidor. Então, tanto este como esse não são números muito expressivos, não são números astronômicos, são números bastante razoáveis. E o que é importante é detectar que houve uma variabilidade climática grande, de 2010 para 2011. Isso aqui mostra a anomalia da chuva. Cores frias são áreas mais chuvosas, quentes mais secas. Em 2010 foi expressivamente mais seco, né? O que pode estar associado, o que está associado com o maior número de queimadas, aqui em 2010, esse vermelho, mas também associado com o aumento do fluxo antrópico por fogo, que mostra a diferença de um ano para o outro. O outro trabalho também envolve a mesma pergunta, com uma técnica diferente, é o trabalho da Mônica D'Amélio,
E ela utiliza esse modelo Carbon Tracker Amazônia, que veio como adaptação do modelo Carbon Tracker da NOAA. Ela utiliza um modelo de inversão bayesiana, onde existem, não vou entrar em detalhe dessa formulação, mas ela precisa de um fluxo, que é uma primeira estimativa, chamado a priori, que vem de modelos, no caso, o CASA Model, que vem do NOAA, inventários nacionais de emissões antrópicas, em especial de queimadas, foi tomado os dados do INPE, disponibilizados no INPE. E os dados de perfis coletados pelas aeronaves vêm também para serem comparados com o cálculo do modelo. E depois se faz, isso aqui na verdade é um método estatístico, se faz uma otimização estatística e se calcula qual é aquele fluxo final em que o perfil vertical de gás carbônico estimado poderia se comparar melhor a um perfil calculado, desde que os fluxos de superfície calculados possam ser reavaliados, né, trabalhados em relação a esse que é o primeiro force guess, né, o a priori. Então, aqui mostra assim que o a priori, aqui esse caso aqui, ele está muito longe da observação, e o otimizado, ele obviamente, como o próprio nome já diz, ele tem que se aproximar, senão o método não teria sucesso. E os resultados mostram também, isso daqui é o fluxo total, onde está zero significa neutralidade, aqui seria superfície como fonte, superfície como sumidor. Então, um sumidor aqui nessa época, e uma fonte mais expressiva nessa época. Aqui está discriminando por fluxo biológico, fluxo antrópico e o fluxo total. E eu não vou entrar muito em detalhe nisso, eu vou direto ao ponto dos valores anuais. Foi feito para 2010, o fluxo biológico foi de menos 0,3 e o antrópico de 0,2. Ou seja, o resultado anual indica a bacia como um sumidor no ano desse ano. É um leve, muito leve sumidor. Tá? E quando a gente faz isso no total acumulado do ano, isso daqui é em micromol por segundo, e aqui já está integrado no tempo. Então, convertendo isso numa unidade mais palatável, esse sumidor deu da ordem de 0,3 tonelada de carbono hectariano. Esse número ainda é bastante pequeno, mas comparável com as estimativas de torres de fluxo, que mesmo depois de feitas as correções por deficiência do método, com falta de turbulência, ela ainda se situa nos limiares mais conservativos, quando há um sumidor. Mas, de qualquer forma, ainda é um número apenas, ainda é um ano, é uma estimativa. Eu não vou ficar falando para aí que a Amazônia é um sumidor. Ela pode ser apenas um indicativo que está próximo da neutralidade. Bom, agora falando um pouco dos fluxos de água, fluxos hidrológicos, esse é o trabalho que mostra um pouco sobre transportes de umidade e fontes evaporativas que contribuem para a dinâmica de chuva na região sudeste e centro-oeste do Brasil, que é da Ana Elizabeth, uma pós-doc, que também submeteu um trabalho. Ela utilizou dados da reanálise, dados de precipitação independentes também. A chuva da reanálise não tem às vezes uma verossimilhança muito boa em algumas épocas do ano, em alguns anos, valor absoluto, tá? Valor absoluto. Então, às vezes, a gente pega medidas independentes. E nós utilizamos esse conceito, que é um conceito que não é novo, né? Que a precipitação total, ela é uma precipitação que vem por reciclagem, ou seja, daquela água que é evaporada localmente, e de uma precipitação que vem de uma água que a gente vai chamar de origem externa, tá? Que é o resto. Então, por exemplo, a reciclagem na Amazônia já se conhece
muito sobre isso desde os anos 80, tá? As primeiras estimativas. E nós fizemos isso para o Sudeste, aqui está de janeiro a dezembro, essa precipitação total, essa linha preta, a evaporação, a linha vermelha, e a precipitação externa é a violeta, que é maior que a da reciclagem, ela é expressivamente o maior, e quando a gente estimou o total da reciclada, deu aproximadamente 24%. Então, isso começa a trazer uma ideia que esse número não é grande, mas também não é pequeno, mas que as fontes de evaporação local contribuem expressivamente também para o regime de chuvas, embora 3/4 estejam vindo de fora, ainda não sei de onde ou como, nós vamos levantar algum entendimento sobre isso. No processo de formação de chuva, então, os meteorologistas conhecem isso bem, né? Ou seja, o umedecimento da atmosfera vem porque evapora ou porque há transporte horizontal de água, que a gente chama fluxo horizontal de umidade. E esse fluxo horizontal de umidade, ou melhor, a convergência desse fluxo, é o que a gente está tentando entender aqui para o Sudeste. Então, isso aqui é a altura, né? Aqui é próximo da superfície, isso aqui é pressão, está indo em direção à tropopausa. Isso daqui mostra a convergência do fluxo de umidade em milímetros por dia, que contribui, tá, para a dinâmica do estado da atmosfera na região Sudeste. Então, está por estação do ano, obviamente, dezembro, janeiro, fevereiro, o mês mais úmido, os máximos de convergência chegam a 20 milímetros por dia, e eles vão até 5 na estação mais seca, tá? No inverno. E o centro máximo está por volta de 850 milibar, que é alguma coisa por volta de 1,5 km, mas indo até 800, 750, ou seja, essa variabilidade aqui, tá, de certa forma já era esperada, não significa que todo esse fluxo contribua para a chuva. Tá? Isso é apenas aqui uma discriminação de onde ele está e como os dados da reanálise estão mostrando esses valores. Tá? E aí foi feito um estudo junto em parceria também com a Anita Drummond, colaboradora, e ela providenciou as retrotrajetórias de partículas de umidade do vapor d'água pelo modelo FlexPart. Então, aqui a caixa no Sudeste mostra de onde está vindo a umidade, e essas cores mais frias ou mais quentes significa se ao longo do caminho a umidade está sendo removida ou adicionada ao meio, né? E com base nisso foram analisados 56 eventos ao longo de vários anos que a Ana Elizabeth selecionou. E aí essa figura, eu coloquei essa figura porque ela mostra didaticamente de onde pode vir a umidade. Ela pode vir aqui, tá? Aqui existe uma grande alta, né? A alta do Atlântico Sul, que pode transportar aqui por um escoamento zonal de leste, ou que pode entrar aqui pelo Nordeste. Esse sistema, junto com os alísios, também pode transportar por aqui, mas aí passa pela Amazônia. Aí passa pela Amazônia e necessariamente passa pela evaporação que ela provê. Ou pela região extratropical, ou seja, vem de sul. Isso daqui é mais comumente conhecido como frentes frias. Então, de uma forma simplista, eu sugeri para ela assim, nós vamos deixar essas 3 regiões como fontes potenciais, independente de saber o que aconteceu com a água aqui, porque isso ainda não é possível calcular, isso ainda é difícil, uma coisa para daqui a alguns anos. Mas a gente foi vendo todos os casos onde a Amazônia, o Atlântico Sul ou os extratrópicos seriam uma possível fonte evaporativa de umidade para promover chuva no Sudeste. E aqui está o percentual, tá, dos casos. Então, aqui está o número absoluto. Então, no Sudeste, tá? 37 casos da Amazônia, 32 do Atlântico, 26 dos extratrópicos. A soma disso tudo não dá 56, porque tem casos que mais que uma fonte colabora. Tá?
mas o que está mostrando aqui que a Amazônia é praticamente 2/3. O Atlântico, pouco mais da metade, e os extratrópicos por volta da metade. Então, de certa forma, a Amazônia domina, mas as outras regiões também não ficam muito atrás. No centro-oeste do Brasil, nós colocamos essa caixa aqui, então a região extratropical cai um pouco, ficando a Amazônia e o Atlântico como fontes expressivas. Então, isso é um entendimento assim, que cresce mais, é mais um degrauzinho, tá? Para a gente entender onde estamos indo e onde está essa água que está caindo aqui. Tá? Só 2 minutos? Então tá bom, é mais um só. Eu não vou te fazer favor, não. Viu? Então, o último estudo é sobre o impacto do reflorestamento nas áreas antropizadas, degradadas, como quer que seja, mas é um estudo de modelagem, é aqui na região do sistema Cantareira, em São Paulo, que é um sistema de abastecimento que abastece mais da metade, pouco mais da metade da água para a região metropolitana de São Paulo. E existe uma bacia aqui, lá na cabeceira do Cantareira, que fica até em Minas Gerais, em Extremas, é uma bacia do Ribeirão das Posses, onde existe o projeto conservador de águas, ou seja, essa área está sobre, agora, reflorestamento com a finalidade de melhorar a quantidade e quantidade da água, mas é um projeto que está apenas começando e nós participamos. Então, nós calibramos o modelo chuva-vazão, o modelo SWOT, amplamente conhecido da comunidade hidrológica. Nós fizemos a calibração da evaporação, coisa que quase ninguém faz, pelo método da fração evaporativa. Então, com isso, nós, vamos dizer assim, tomamos um sítio experimental que não está na área, está em outro lugar, mas a fração evaporativa te mostra quanto da evaporação depende da energia disponível. Então, nós translocamos essa informação. Então, está aqui, por exemplo, para o cerrado, ao longo do ano, e para a cana-de-açúcar, estão a variabilidade sazonal muito diferente. Foi feita a calibração com 2 anos, baseado em dados que tem aqui no POSSES, é uma microbacia de pequena escala. E aí nós fizemos 4 cenários. Nesses cenários foi aumentado a área de florestamento na zona ripária da bacia. Não foi feito topo de morro, nem por declividade, apenas a hipótese é reflorestamento da zona ripária, que é uma das restrições, um dos pontos do Código Florestal. Então, atualmente, existe 22% de área coberta com floresta, e nós aumentamos isso, ao fazer esse aumento, para 30, 42 até 49. Então, o que aconteceu? A vazão média, ela diminuiu um pouco. Tá? Isso é o que acontece com a maioria dos modelos hidrológicos. A floresta ela tem a maior capacidade de absorver a água, evapora mais, a vazão média cai. Tá? E essa aqui, isso daqui mostra a vazão da curva de permanência de 1%, que são as vazões máximas, na verdade, também caindo. Tá? Também caindo. E as vazões mínimas, que é a vazão de 99% da curva de permanência, tá? No início caiu um pouco, mas aumentou um pouquinho. Então, houve uma redução da vazão média, mas os picos hidrológicos extremos, está aqui o histograma em cinza na condição atual e o em verde, tá? Na condição de 49%. Diminuiu o número de eventos de inundações severas. Tá? Então, um pequeno aumento da cobertura da faixa ripária diminuiu, passou de 8 eventos para 2 eventos, que eu contei isso daí, tá? O que é certamente um serviço ambiental a contabilizar. E não diminuiu, na verdade até aumentou muito pouquinho, mas não diminuiu a vazão de estiagem, que também é um serviço ambiental importante ao se avaliar as consequências disso. Tá? Então, eu termino. Então, das pessoas que eu acho que não foram citadas aqui, eu quero fazer um agradecimento lá para o Elber, para a Emília, lá do IAG, para o Paulo Nobre, INPE Rede Clima, que algumas bolsas da Rede Clima foram concedidas para nós, 3 bolsas que estão terminando agora esse ano, e ao Oswaldo Crabal da Embrapa, meu velho colaborador.